Enquanto a gente vai se ambientando, já vai pegando seu smartphone e abrir lá em Jeremias 7, versículo 22 e 23. Companheiro de infortúnio, né? Acharam aí? Abriram as Bíblias? Jeremias 7, 22 e 23. Bom, eu sou pastor da cidade de Campinas, eu pastorei uma igreja Vineyard em Campinas, conheci o Ari também numa conferência, só que lá em Campinas, uma conferência da Vineyard, e de lá para cá a gente tem cultivado os infortúnios e os dissabores de um ministério que tem dado voz a gente que não tem voz, aos evangélicos que estão fora do sistema, e hoje a gente vai falar um pouco de instituição, igreja na rua, aquilo que a gente tem passado e vamos ver o que Deus tem para a gente. Acharam aí? Na minha versão diz assim: porque nada falei aos filhos, vamos lá, porque nada falei aos vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Bom, estão lendo aí? Beleza? O Ari me passa o tema, e a gente vai refletir a partir de um filme, Guerra dos Mundos. Alguém assistiu? Do Tom Cruise? Lembra? Qual foi o erro das máquinas lá dos alienígenas? Alguém lembra o filme? Alguém lembra o filme? Por que as máquinas lá, as naves, começaram a morrer? Por quê? Elas foram contaminadas. Você lembra o filme? Alguém lembra o filme? O que elas faziam com os seres humanos? Lembra que ela tinha uns canudos, elas chupavam as pessoas, lembra disso? E aí elas pareciam uma centrífuga. E aí elas foram contaminadas pelos vírus dos seres humanos. A igreja tem se comportado da mesma maneira. Ela pega pessoas, ela coloca pessoas dentro das suas estruturas, ela suga o que as pessoas têm de melhor, e elas começaram a ficar doentes. E a gente tem se matado para construir estruturas. O profeta Jeremias, ele vai compartilhar aquilo que ele ouve de Deus, e a fala de Deus é que eu não ordenei que vocês fizessem nada. Quando eu tirei vocês do Egito, não era preciso que vocês fizessem nada. Mas vocês sabem a história melhor do que eu, foi construído o tabernáculo, certo? E por que foi construído o tabernáculo? Se Deus está dizendo que Ele não queria sacrifício, que Ele não queria templo, que Ele não queria nada. Alguém tem ideia? Porque Ele não se preocupa com estrutura. Mas se Ele não queria, porque Ele manda as pessoas construírem. Abra lá em Êxodo 25:8. E aproveitando para a gente já começar a formular as questões para amanhã na hora do debate. Êxodo 25:8. Na minha versão diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, o profeta Jeremias nos afirma que Deus não queria um templo. Agora, a gente dá um pulo lá para trás, no livro de Êxodo, Deus está dizendo que Ele quer um tabernáculo. E aí a grande questão entre os teólogos judaicos é que o motivo de Deus ter pedido isso. E a conclusão que eles chegam é que era necessário para Israel um templo, porque o povo não conseguiria adorar a Deus sem um templo. Na verdade, o Mishkan, em hebraico, tabernáculo, uma tenda.
precisaria de algo físico para que as pessoas pudessem ter um local. A ideia não era essa, mas Deus olhando para a gente, Ele entendeu que era necessário que houvesse um lugar para que as pessoas pudessem vir. Por isso que nós falamos que vamos à igreja. Nós ainda não entendemos o conceito de Deus de adoração. Nós precisamos de um lugar. E nós vamos nos matar para ter esse lugar. E aí, nós vamos pegar pessoas, vamos colocar dentro de um prédio, o prédio vai centrifugar essas pessoas, o prédio vai ficar doente como as pessoas são doentes, e a gente vai se matar para manter a estrutura. Deus entende isso e manda construir um tabernáculo. Mas a coisa vai ficando pior, porque depois do tabernáculo vem o... Qual é a ideia de Davi para depois? O templo. E por que o templo? Quem tinha templo naquele tempo? Os outros deuses. E o povo de Israel, sem entender que ele era diferente dos outros povos, ele pede um rei. E qual é o argumento para pedir um rei? Que os outros povos tinham um rei. E Davi, eles vão pedir um templo. Davi olha e fala, puxa, a minha casa é bacana, é de madeira, e Deus mora numa tenda. Os outros deuses tinham templos. E Davi precisa construir um templo, porque ele não entende que ele não é rei dos outros povos. Como Israel não entendeu que não era outros povos. E aí vamos construir um templo. E Natã diz, beleza, Davi, faça tudo o que o seu coração mandou. E Deus fala para Natã, não. E aí começa o diálogo entre Deus, Natã e Davi. E aí Deus, pela sua misericórdia em relação a Davi, fala, bobinho, tá beleza, pode construir o templo, só que não vai ser você, vai ser Salomão. E Salomão começa a construir o templo. Termina o templo e vai inaugurar o templo. Está todo mundo lá, feliz. A Shekinah de Deus, a presença de Deus vem, o que acontece? Todo mundo tem que sair. E aí começa, para mim, o diálogo mais bonito de toda a Bíblia, que é o diálogo de Salomão com Deus. Salomão entende que o templo não serve, porque Deus entra, as pessoas têm que sair, que Deus não cabe no templo, e ele começa a dialogar com Deus, e mais uma vez Deus cede. A hora que Deus cede, Deus fala para Salomão, beleza, então a partir de agora, todo mundo que orar, voltado para o templo, ou aqui, eu vou atender. Tranquilo, passa um tempo, e aí se você pegar a teologia judaica, você vai ver que o templo foi destruído por dois motivos, um por falta de zelo e o outro por excesso de zelo. O primeiro templo é destruído porque as pessoas esquecem o trato que Salomão fez com Deus. E o primeiro templo é destruído. O povo sai do exílio, Esdras e Neemias vão reconstruir o templo, e o templo vai durar até os dias de Jesus, anos 70, o templo é destruído de novo. Nesse interim, se você abrir lá em Amós 1,4, abra lá. Perdão, Ageu 1,4. Lê aí. Quem achou? Lê da onde estiver aí, porque eu estou sem a Bíblia aqui. Beleza, então veja. Deus não queria o templo.
Ele queria um tabernáculo. Ele queria um tabernáculo porque ele entendia a debilidade espiritual do povo de Israel. Davi tem a ideia de construir um templo. Esse templo é construído, é destruído, e agora Deus começa a cobrar o templo. Então aquilo que não era para ser, passa a ser um peso para o povo de Israel. Bom, a gente já começa a refletir sobre isso. Muito daquilo que nós fazemos, Deus nunca pediu para a gente fazer. Mas a gente sempre arruma uma desculpa boa para fazer. Senhor, se a gente tiver uma cadeira mais confortável, é melhor. E aí a gente vai vender pizza para comprar cadeira. Senhor, se a gente tiver uma igreja maior, vai ser bom. E aí a gente faz uma campanha para comprar o terreno. E assim a gente passa a vida inteira como o Papaléguas correndo do coiote. O nosso sonho é o Papaléguas e nós somos o coiote. Uma vida inteira correndo atrás de um sonho, como se a gente estivesse correndo com uma vara, uma cenoura amarrada na gente, e a gente passa uma vida inteira correndo atrás de alguma coisa que tem até uma boa justificativa. Bom, a gente não entendeu nada. E aí Deus olha para Jesus, que devia estar lá de boa, e fala, beleza, agora vai você, explica para eles como que é. E vem Jesus. O templo está lá. E aí o Evangelho de Marcos já começa dizendo uma coisa muito interessante. Eu sou a voz do que clama no deserto. Quem era a voz? João. A voz de quem? Dele. João era a voz de alguém. A voz de alguém que clamava no deserto. Então veja, quem era para estar no templo? E por que ele estava no deserto? Ele tinha compromisso com o templo? Em algum momento Deus teve compromisso com o templo? Não. Isso dói para o cristão, porque ele acha que porque ele vendeu pizza, fez rifa, viajou do Rio de Janeiro, de São José dos Campos, de Campinas, de Pirassununga, de Bauru, Deus tem compromisso com isso. Porque o irmão comprou a pizza, Deus tem compromisso com isso. E aí, se a gente vendia uma pizza já não é suficiente. E aí começamos a fazer mais pizza. E quem vende geralmente são jovens, né? Não são vocês que tem que calçar a cara para vender as coisas? Lavar carro, aquela coisa toda. E aí, Deus não tem compromisso com isso. Mas nós nos decepcionamos. Porque a gente constrói um negócio bacana e Deus prefere morar no deserto. E aí a gota d'água de tudo isso, abra lá em João 11, 47 ao 50. Que aí é a gota d'água. Acharam aí? Quem achou? João 11, de 47 a 50. Alguém achou aí? Pega a mão aí, quem achou? Então, tó. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Até o 50? Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis, não percebeis que vós é melhor
percebeis que vós é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Naquele ano, Caifás era o Cohen Gadol, sumo sacerdote. Ele era saduceu, ele não era fariseu. Os fariseus já estão fora do sistema central, que é o templo, e é por isso que o judaísmo rabínico sobrevive à destruição do templo. Os saduceus, como eles estão ligados quase que exclusivamente ao templo, esse judaísmo, quando o templo cai, os fariseus, paruches, eles estão fora, nas sinagogas, eles sobrevivem. Caifás, ele deixa bastante claro, aí, bom, vão matar, mata Jesus, porque senão os romanos vão vir, vão destruir o templo, e a gente vai perder o ganha-pão. Bom, tudo isso dito, a gente começa a refletir na nossa vida de igreja. Quem é pastor aqui? Quem é pastor? Quem fez seminário? Dos pastores que estão aqui, tá tranquilo. João estava com os 2 discípulos, ele vê Jesus passando, ele fala, aquele é o Messias, os caras vão atrás de Jesus, Jesus para, olha, fala, o que vocês querem? A sequência do versículo é, eles vão para a casa de Jesus, passam um dia com Jesus, e aí eles voltam e falam, beleza, verdadeiramente conhecemos o Messias. A nossa formação de pastores e líderes, Jesus chama para dentro da casa. O que a gente faz com os nossos seminaristas, pastores e líderes? Manda para o seminário, não é isso? Separa de família, nem todo seminário tem, não é? O cara vai para longe, ou se o seminário é perto, ele não pode levar, passa o dia inteiro, trabalha de dia, estuda à noite, não é isso? E aí quando ele se forma, ele é recruta, né? Vão mandar ele para uma igreja boa, grande. É boa, tem um bom dízimo. Vão mandar ele para um lugar bacana, não é? Aí, ele ganha bem, a esposa, que nem sempre tem vocação, o que acontece? Tudo isso, por quê? Porque nós institucionalizamos de uma maneira tão séria a igreja, que aquilo que era para ser, deixou de ser. Eu estou com frio. Espera aí um minuto. O ano passado foi um calor insuportável. Esse ano, e a gente reclama, né? Espera aí. Bom, e aquilo que era para ser algo bacana, passa a ser peso. E aí, quantos pastores a gente conhece que vão ficando ao longo do caminho? Então, para a gente não bagunçar, vamos começar a pensar novamente. Deus queria que a gente tivesse uma vida bacana. Salmo 51, Davi falando. Você não quer sacrifício, mas Deus olha e vê a nossa debilidade. Então Ele permite, olha, construa um mexicã, o tabernáculo. Mas o tabernáculo era pouco. E aí a gente construiu um templo. E esse templo foi destruído. Reconstruímos o templo. E agora, o templo caiu no ano 70. E nós continuamos construindo pequenos templos. Pequenos templos, e nós vamos dar a vida por esses templos, e vamos vender 10 pizzas, 50 pizzas, vamos fazer a fogueira santa de Israel, vamos fazer a campanha da rosa ungida, do sabão em pó ungido, porque nós precisamos tirar das pessoas o melhor que ela tem. Nós vamos enviar pastores para o seminário,
E eu não estou dizendo, eu não sou contra o seminário, pelo amor de Deus, eu não sou contra o seminário. Mas o problema é que da forma que nós fazemos, isso tem tirado o melhor que as pessoas têm. A gente tira o cara de dentro da casa dele. E ele se torna... Eu venho de uma tradição reformada, olha, ó. E o cara é seminarista, ele é alguma coisa. Depois que ele termina o seminário, ele é licenciado, que é uma figura jurídica, seria mais ou menos assim, eu estou no limbo. Ele não é nada, até ser ordenado. Então, se ele era seminarista, ele ganha alguma coisa ali. Mas quando ele é licenciado, ele entra num limbo espiritual, até ser ordenado. E quando ele é ordenado, ele é mandado para uma igreja. E aí o que acontece? A esposa, eu estou falando isso que é meu pai. E aí ele é mandado, a esposa fica puta da vida com ele, porque ele... E aí o que acontece na casa? Você está entendendo a institucionalização? E aí, quando a gente vê a estrutura física, a gente começa a pensar que não deveria ser assim. O Ari falou hoje cedo que nós deveríamos estar aqui uns pelos outros, de trocar ideia e tal. Então, algumas pessoas, eu lembro do ano passado, conversei, outras... Porque se você olhar para o seu lado, você está sentado provavelmente do lado de quem você veio. Quem não está sentado aqui do lado de alguém que veio com você ou que você já conhecia? Vocês não se conheciam? 3. O resto está todo mundo, e você chegou agora à tarde, eu estava ali na hora que você entrou. 4. O resto está todo mundo do lado. Você está entendendo? A estrutura física, todas essas coisas, é que a gente tem que refletir no momento que a gente fala de estrutura física. Porque nós estamos tão formatados a pensar e a agir, que a gente esqueceu de uma igreja, e aí, igreja na rua, é uma igreja que mexe. O que está na rua é o que anda, a não ser os postes, mas estão na calçada, não estão na rua. Piada horrível, mas está bom. O que está na rua é o que se mexe, é o que é vivo. Mas a gente tem um problema, porque nem nós estamos na rua mais. Porque tem violência, porque tem medo, porque tem estupro coletivo. 33 caras filmam a violência sexual contra uma menina. E o interessante é que eu não vi nenhum líder religioso falando sobre isso ainda. Mas alguém aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, cujas águas naquele cercado ficam paradas, falou da C&A. Você está entendendo? Qual é a prioridade da igreja, dessa igreja física, que a gente deu a vida, que nós não mudamos do lugar? Eu nasci na igreja, no banco de madeira ali, sentado, eu tinha um lugar para sentar. Não é assim? E se alguém sentar no teu lugar? Então, às vezes a gente quer criticar a igreja, a estrutura, a doença da estrutura e aquela coisa toda, mas a gente teria que fazer uma reflexão, primeiro de quem está dentro da igreja. Não é a culpa da estrutura, porque a estrutura por si só, mas nós nos matamos para fazer a estrutura criar vida por si. Nós sentamos no mesmo lugar, nós fazemos as mesmas coisas, nós doamos dinheiro. A maioria do dinheiro arrecadado por esses caras que nós criticamos, não vem do povo dele, vem de gente de outra igreja. Então veja, a estrutura física é importante. E nós reclamamos da estrutura física. E aí nós fazemos uma conferência, como o Ari disse,
e torcendo para que todo mundo pague e tal, para ter grana. E aí ele fala, a igreja está em crise? A igreja está em crise? Você acha que a igreja está em crise? Sabe quanto custou o templo de Salomão, o telhado? 60 milhões. Se você perguntar por Edir Macedo e falar que a igreja está em crise, você acha que para ele a igreja está em crise? Então, para quem a igreja está em crise? A igreja, para a gente. E aí o nosso sonho é chegar naquela igreja física. Porque se a igreja não tiver estrutura, você não fica. Então não adianta a gente ficar no Facebook, ser inteligente de Facebook, filósofo Facebook, é ser rico do banco imobiliário. Não serve de nada. E aí, a gente tem toda uma geração de gente teologando, defendendo o que não é para ser defendido. Você quer criar coragem e fazer? É começar a dar voz para quem tem que ter voz. Começar a pensar a igreja como algo que está fora, que se mexe, que vive, mas a gente não faz. Você quer ver como a gente não faz? Você sai da igreja, e aí você monta outra igreja. E aí você pega o nome da igreja que você saiu, coloca independente, livre, renovada. Não é assim? Do amor. Está entendendo? Então, pensar em estrutura física é a gente começar a pensar lá atrás. O que Deus queria para o povo? Que a adoração fosse uma adoração viva, uma adoração de pessoas que não precisasse de um lugar. Não é possível, não foi possível para a gente. E eu entendo isso. A gente precisa de um lugar para pôr as crianças. Eu entendo isso. Tranquilo, vamos fazer isso? Vamos. Mas isso não pode levar o melhor da gente. Isso não pode levar o seu pai. Isso não pode levar a sua mãe, os seus filhos. O jovem converte. Se a família não converte, o que acontece? Briga na família. E se o cara vai para algumas igrejas pentecostais, ferrou. Está entendendo que pensar em igreja física é muito mais do que pensar em prédio, é pensar em toda a estrutura que foi montada em volta da igreja e que tem levado o melhor da gente. E aí? E agora? Como a gente vai pensar a igreja na rua? Vamos pensar como Jesus pensou. Se você olhar todas as passagens falando de Jesus, a maioria delas, e depois você procure isso, vai estar lá. E Jesus, olhando para a multidão, se compadeceu, curou e ensinou. Aí muda. Jesus ensinou e curou. E Jesus andava. E Jesus comia. E Jesus... O que mais Jesus fazia? 12 caras com ele. O que mais Jesus fazia? Bebia. Dormia. Com quantos a gente anda? Com quantos a gente anda? Com quantos a gente come? Companheiro, né? Com pão, com panes. Aquele que come com você. Com quantos a gente bebe? Pelo amor de Deus, não é chapar, né? Enfim. Mas... com quantos a gente senta à mesa? Com quantos a gente vive, compartilha o carro? Todas essas reflexões têm que ser feitas quando a gente pensa a igreja, estrutura física e igreja na rua. Não adianta a gente ficar lutando contra a instituição. A instituição não serve, ou deveria não servir. Só que... você acha que um cara vai abrir mão
de um império que coloca um telhado numa caixa de 60 milhões de reais, só o telhado, você acha que o cara vai abrir mão disso? Você abriria a mão disso, de 60 milhões? Se você não está nem aí para... Agora imagina, se o telhado custou 60 milhões, imagina quanto custou o prédio. Bom, Jesus vem, como a gente não entendeu nada, e ele começa a andar. E ele começa a chamar pessoas. Larga o barco. Vem. Larga isso. Vem. Isso incomoda. Então, se a gente quer pensar, a gente provavelmente vai ter que abrir mão de coisas. A gente pede o carro. E aí, coisa que já aconteceu. Eu não posso colocar 5 no carro, porque senão sobrecarrega o amortecedor. Já ouviram essa história em algum lugar? O mesmo cara que pediu oração para o carro, para comprar o carro, ganhar mais comprar o carro, é o cara que deixa o irmão no ponto de ônibus. Já passaram por isso? E aí a gente vai falar da igreja. Então, para além da igreja, a gente teria que pensar. E aí depois a gente pensa naquilo que a gente fez, daquilo que não era para ser feito. Eu preciso ganhar mais. Aí o cara ganha mais, ele tem dinheiro para viajar, ele não vai para a igreja. Eu quero namorar. Namorar é campeão lá em Campinas. Isso aí é causa própria. Eu preciso arrumar uma namorada. Aí, ora, o irmão está lá, já virando a curva da Boa Esperança, tal. Arruma uma namorada, ou namorado. A namorada não é crente, o namorado não é crente. Você acha que quem não é crente vem para a igreja? Quem é crente... Está entendendo? Por quê? Porque na cabeça dele, a igreja é o prédio. Na cabeça dele... A igreja é o pastor, não é ele. Ele não tem nada a ver com a igreja. Ele não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo. O problema é do pastor. E aí o pastor, chega um tempo que fica tão cansado com isso, que ele começa a entender que também não é problema dele. E porque não é problema dele, então ele vira um bom administrador. E Caifás era um bom administrador. Ele era tão bom administrador, tão bom burocrata, que ele dá a solução, que mate Jesus. Então, se nós, com o tempo, vamos nos tornando bons burocratas de igreja, a solução é fácil. Dá problema? Manda para o banco. Ou expulsa da igreja. Expulsa, manda embora. Agora, mandar ficar no banco não tem mais isso, né? No meu tempo a gente tinha medo, eu não, porque eu era filho do pastor. Mas quem não era, ficava no banco. E se mandar você ficar no banco, você vai embora. Nós somos a igreja, nós precisamos começar a viver de acordo com isso. Porque senão nós viramos bons administradores daquilo lá. Do físico. A gente contrata alguém para limpar, alguém para ficar no retro. Não, o retroprojetor não tem mais, é data show. Eu era de uma igreja que o ministério de louvor tinha 15 pessoas. 10 delas ficavam nos microfones. Um baixista, um baterista, um guitarrista... E aí tinha um retroprojetor. E não satisfeito, o cara do retroprojetor não era o cara que fazia a transparência. Precisava de alguém para fazer a transparência. Por quê? Porque as pessoas queriam estar nessa igreja física. Porque eles precisavam fazer parte de um ministério. Bom, a igreja está lá.
E meu pai era pastor dessa igreja. Agora ele saiu. Mas a igreja está minguando. E aí nós vamos criticar placa de igreja, nós vamos criticar o prédio, sem entender que a transformação principal deveria ser a nossa transformação. A nossa revisão daquilo que é importante. E aí nessa cultura do empreendedorismo, que todo mundo tem que ter sucesso na vida, quando ela entra na igreja, ter sucesso é ser pastor. Se não for pastor, presbítero, se não for presbítero, líder de louvor. E quem não é? É fracassado. E fica excluído. Fica fora. E a gente sofre, porque todo mundo quer estar incluso em algo. Essa é a igreja física. A igreja que tem matado a gente. Agora, óbvio, ela também tem coisas boas, necessárias. O Ari falou a questão jurídica. Nós precisamos, em Campinas tem CNPJ. A lei obriga a gente a ter CNPJ. Não dá para pegar uma criança e se reunir na praça, no inverno. Então, minimamente. Agora, esse mínimo, a gente tem que entender que isso não pode tomar o lugar da gente. Isso não pode tomar o lugar da Maria, do João, do Pedro, do Rod. Não pode tomar o lugar. E aí a gente tem se matado para manter uma estrutura que tem ferido pessoas. Então vamos para a rua, vamos andar, vamos conhecer gente, trocar ideia. Mexer, eu não vou falar para você trocar e não vou falar abraça quem está do seu lado, nada disso. Mas o fato é que nós estamos aqui por pessoas. E talvez pessoas como ano passado, pessoas feridas com a estrutura. E, pode ter certeza que se você está aqui, é que algo de ruim deve ter acontecido. Ou está acontecendo. Porque senão você estaria em algum congresso de sucesso. Você estaria... Ninguém vem para cá. Então vamos pensar essa igreja juntos. A minha ideia era essa, e amanhã a gente vai debater e vamos orar hoje, o resto de tempo que eu tenho. Mas é pensar numa igreja que vai para além daquilo que a gente tem vivido como igreja. A gente precisa de titulação. Antes você fazia o seminário, agora o MEC, você fazia o curso livre. O MEC entrou por meio das faculdades de teologia, e antes quem tinha o curso livre conseguia validar numa faculdade, isso já não vale mais. Então as pessoas estão deixando de ir para o seminário e agora indo para a faculdade teológica, porque elas precisam de um certificado que o MEC aceita. E o que isso tem a ver com Deus? Se é contra estudar, não. Mas o que isso tem a ver com Deus? E aí a gente precisa construir uma igreja grande. E aí a gente precisa comprar um terreno. E a gente precisa do tesoureiro, abrir conta. Onde entra pessoas nisso? Comprar guitarra, comprar bateria. E aonde entra a gente nisso? Mas temos que fazer com excelência. E aonde você entra nisso? Aonde você entra nisso? Eu sou o cara que dou dízimo, será que isso basta? Aonde, de Gênesis, Bereshit, até Apocalipse, você vai ver cuidar da viúva, do órfão e do coisa. E aí você olha, qual o pecado de Sodoma? Era soberba
tinha fartura de pão, não era isso? Então vamos pensar essa igreja, mas sem jogar isso para fora. Para fora, assim, é algo que está fora de mim. Essa igreja física que tem matado a gente, começa com as nossas ações. Então vamos começar a pensar a partir de mim, a partir de você. Vamos pensar isso. Como a gente consegue se livrar dessa necessidade do templo, do pastor como o cara que tem que fazer. Estava conversando agora, e aí a pessoa estava falando para mim, eu tenho um amigo, ele diz que não precisa de nada, não precisa de carro, não precisa, porque ele vive numa forma simples, só que eu sempre tenho que levar ele, eu sempre tenho que fazer por ele, então ele não precisa, mas alguém faz por ele. A igreja tem sido constantemente isso, não é? Sempre tem alguém que faz por nós. E aí, beleza, o pastor faz, não é? O líder faz, beleza. Mas o povo que está aqui é um povo que quer pensar fora da caixa. Eu ouvi isso hoje várias vezes na apresentação de vocês. Então vamos pensar fora da caixa. E vamos orar, vamos ficar de pé e vamos orar. Você não, está com criança no colo, você está com figuinhas, pode ficar sentado. Mas se você não estiver com criança no colo, grávida, bico de papagaio, vamos orar. Vamos pensar, a partir de você, o que nós podemos fazer para mudar essa igreja física. Beleza, vamos orar. Seu Deus e Pai, nosso Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que a mudança que a Tua igreja precise comece em nós. Que a mudança que a Tua igreja precisa, Senhor, passe por nós. Que a gente não se conforme nem com esse tempo e muito menos com a igreja desse tempo. Que a gente perca totalmente o nosso engajamento de Facebook e que a gente passe a viver uma vida como o Teu Filho viveu, entre aqueles que precisavam, e não só os pobres, as viúvas, mas também a classe sacerdotal, também aqueles que eram responsáveis pelo poder, porque não só os pobres, as viúvas, mas aqueles que tinham lugar de destaque na sociedade, também se converteram ao Teu Filho Jesus. Que a nossa voz seja a voz que vá na contramão desse tempo, aonde temos a obrigação de acumular e ter, que a Tua igreja seja um lugar que tem estrutura, mas que a estrutura sirva as pessoas e não as pessoas sirvam a estrutura. Ajuda-nos, Senhor, a pensarmos de maneira coerente com o Evangelho do Teu Filho Jesus. O Evangelho do Teu Filho Jesus, Senhor, não nos pediu nada que não fosse uma adoração em espírito e em verdade. E, aliás, o Senhor nunca pediu de nós nada além disso. Que a gente consiga, Senhor, mesmo indo na contramão, que a gente consiga pensar uma igreja que vá para além das paredes, que a nossa fé contagie as ruas, que a gente consiga pensar fora das paredes, abraçando as prostitutas, abraçando esses políticos do nosso Brasil que tem sido uma vergonha, que a gente consiga converter o coração deles, que a gente consiga converter o coração desses religiosos que se preocupam com roupa, com propaganda, mas que não levantam a voz a essa jovem que foi estuprada, que a nossa voz consiga tocar o submundo, que consiga libertar aqueles que estão cativos pelas armadilhas que Satanás tem espalhado. Ó Senhor, que sejamos nós a mudança,
que essa conferência seja esse tempo de reflexão naquilo que, desde o momento que Tu libertou o povo, a gente tem buscado: templo, poder, e que a nossa igreja seja a igreja da mulher violentada, do homem excluído, a igreja dos religiosos que não Te conhecem, que se tornaram burocratas, daqueles que por algum motivo estão fora da Tua igreja. Que a gente seja essa voz profética para esse tempo, Senhor. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.